1 João, capítulo 2, do versículo 16 ao 26. Desculpa, versículo 18 ao 26. Que diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecerdes o que tem desde o princípio, ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Vamos orar, irmãos. Senhor eterno, bendito Pai, Deus, pedimos a Ti essa noite a iluminação da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender, e que o Senhor, meu Pai, possa falar conosco. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e aprendermos cada vez mais de Ti. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema desta noite é Jesus Cristo versus Jesus liberal. Hoje nesse mundo contemporâneo, se você sair pelas ruas, a cada esquina que tem uma igreja. E cada igreja tem uma revelação da palavra. Cada igreja tem a sua doutrina. Cada igreja tem o seu modo de ler a Bíblia, o que acha, o que pensa. E você encontra poucas igrejas que realmente têm a doutrina que Cristo ensinou. No século XIX, existiu um movimento teológico chamado teologia liberal. Os liberais, ao contrário dos reformadores, os conservadores, que somos nós, eles traziam uma nova perspectiva da Bíblia, uma nova interpretação. Quando Josué diz que o sol parou quase um dia inteiro, eles dizem, não é bem assim, não há milagre. A Bíblia começou a ser relativizada, não há verdade. Não há uma verdade absoluta. Para esse movimento de teologia liberal, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas em pequenas partes ela contém a palavra de Deus. Dizem que a Bíblia poderia ter sido influenciada nas suas traduções devido ao tempo. Não acreditam que se Josué disse que Deus parou o sol, eles não acreditam nisso. Não acreditam que talvez Jesus fez todos os milagres. Moisés, então, não abriu o mar vermelho, não é bem assim, que o mar se abriu. Não é daquele jeito, que as paredes ficaram uma do lado da outra, o mar ficou como paredes e o povo passou em local enxuto, seco. Então a teologia liberal também, ela abraça ideias progressivas, como ideologia de gênero, justiça social, que Cristo veio para redimir a nossa situação física e não a nossa situação espiritual. Situação física, eu digo financeira, que o crente não pode ser pobre, o crente tem que ser rico. A cura, Deus não cura mais. E assim vai. E esse movimento teológico, em muitas igrejas,
ele tem sido ensinado. E muitas igrejas têm sofrido com esse movimento. Igrejas que antes na Europa era exemplo para nós, agora as igrejas estão tudo fechando. Igrejas que antes eram confessionais, agora estão comemorando o orgulho LGBT. Esses dias mesmo teve uma igreja que comemorou o orgulho LGBT. Não há pecado mais. E quem são esse povo? Esse povo é os anticristo. A igreja que João escreve, os irmãos a qual João escreve, já sofriam com eles. E nós hoje estamos sofrendo também com eles. Veja comigo o versículo 18. João diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Bom, João diz que não é só um, são muitos. E por haver esse espírito de anticristo, ele diz que é chegada a última hora. E a última hora é desde quando Jesus foi crucificado até a volta dele. E um objetivo, um sinal que saberíamos que estariam nos últimos momentos é quando esses anticristos aumentaria. Lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4, Paulo diz assim, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se propõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, Paulo está falando de um homem que vai se auto-intitular, que vai usar todo o sistema contra Cristo. Mas João aqui está falando, não do anticristo especificamente, ele está falando dos filhos dele, né? Tem o pai, mas tem os filhos espalhados. São os tipos de anticristo. Anticristão, anti os ensinos de Cristo. Então, quando tivesse muito deles, estaríamos no fim dos tempos. Se João já tinha essa perspectiva, nós hoje, então, podemos ter certeza que é os últimos dias. E esses anticristos, eles têm características que João mostra para nós como saber como eles são. A primeira ele diz, no versículo 16, versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Bom, meus irmãos, hoje, os liberais, eles não são de fora. Eles estão dentro da igreja. Já viu a parábola do joio e do trigo? Jesus disse que não devíamos tirar o joio do trigo antes da colheita, porque senão poderia machucar o trigo. A igreja também. A igreja é assim. A igreja de Cristo, ela é perfeita, mas ela tem os ímpios no meio dela. Elas têm os anticristos. Os anticristos estão dentro da igreja. Eles não estão lá fora e vêm tentar influenciar. Não, eles estão dentro da igreja. Eles saem do meio da igreja. Mas por eles não ficarem, João diz que essa é a prova que eles não são nossos. Se parecem conosco, né? Falam palavras agradáveis, né? É bom na oratória, é bom nos argumentos, mas João diz que não são nossos. Eles não ficam no meio do crente. E hoje não é fácil a pessoa entrar, é fácil a pessoa entrar dentro da igreja, se dar de bom moço, se auto-intitular o bom pastor, se auto-intitular o entendido, mas na verdade é um lobo disfarçado de ovelha. O maior perigo não está lá fora, ele está dentro. Pode ver hoje aí, cantores que antes defendiam o evangelho, agora falam que o evangelho é racista, né?
Um bonitão falando que não podemos mais cantar alvos mais que a neve, porque tem tendência racista. Um hino que antes ele mesmo cantava, agora ele está dizendo que é racista. E eles saem do meio, do nosso meio. Cantores que antes, eu já acho isso uma abominação mesmo, cantores gospel, mas por eles dizerem que são cristãos, e eles, quando eles dizem que são cristãos, eles estão levando o nome da igreja deles. Então, eles vêm com esse título de falar que é cristão, ficam dentro da igreja, influenciam outros irmãos e depois mostram quem realmente eles são. Aí quando vai embora, leva um monte junto com eles. São os anticristos. Qual a necessidade do indivíduo entrar dentro da igreja e ele mesmo querer fundar a igreja dele, estabelecer as ideias dele, sendo que já tem a Bíblia? E a teologia liberal tem feito isso. Homens, até mesmo dentro da igreja presbiteriana, tem homens que são liberal. Não usam mais a confissão de fé. A confissão de fé não serve para mais nada. Agora é o sentimento, é o que eu acho, né? É o bem-estar dos irmãos. Homens que vão contra a doutrina que Cristo deixou. E o pior de tudo, eles falam contra a igreja e não querem sair da igreja, ficam no meio da igreja. Pessoas que, agora eu digo nem os que estão dentro, mas os que estão fora, quer ensinar o crente como que ele tem que ler a Bíblia, como que ele tem que interpretar a Bíblia, como ele tem que viver. Eles estão lá fora, mas eles entram e faz o ensino deles, e por alcançarem muitos, né, as pessoas acham que por ter muitos seguidores, ter influência, acham que o que a pessoa fala serve para todo mundo e não serve para ninguém. Somente coisas que não prestam. A igreja tem que ficar atenta a esses anticristos, esses falsos ensinos cristãos. Pessoas que falam que são de Cristo, mas na verdade não são. E é isso que João está alertando a igreja. Olha, eles vieram do nosso meio, mas eles não são nossos. Não são nossos. Pode ter certeza, irmão, aquele que um dia pregou o evangelho e depois se rebelou contra ele, não é cristão. Não é cristão. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Enquanto não se arrepender, é anticristo. Não tem outra conversa. Versículo 19, irmãos. Versículo 20, desculpa. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Essa unção, leia comigo o versículo 27, que João fala. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes e permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinho, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não afastemos, envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então João diz para esses irmãos, olha, os anticristos estão aí, estão ensinando as doutrinas deles, mas vocês que são cristãos, vocês têm o verdadeiro conhecimento. Na igreja primitiva, no começo, tinha uma seita chamada gnosticismo, que gnosticismo quer dizer conhecimento. Essa seita dizia ter recebido uma nova revelação, um novo conhecimento mais profundo de que determinados cristãos. E João diz para esses irmãos, não, irmãos, eles não têm o conhecimento. Quem tem são vocês. Né? Se você falar hoje em algumas igrejas que a Bíblia é regra de fé e prática infalível, alguns irmãos vão falar, não é bem assim. Porque julgam ter um novo conhecimento de Deus. Você pode ver
Aqueles que saem da igreja, eles falam o quê? Não, eu descobri algo novo, agora eu estou me redescobrindo no amor de Deus. Como é que eles falam? A igreja, ela é opressora, ela oprime, ela escraviza, mas Jesus nos chamou para a liberdade, né? Jesus nos chamou para vivermos. Deus diz assim para mim, vá, viva, seja você mesmo. Você pode ver, pessoas que se dizem ter recebido um novo conhecimento de Deus, que uma nova revelação, que os outros crentes, como nós somos crentes que não entendem nada. Eles que entendem. Né? Vamos nos chamar de crente fracos. Né? Aquele crente que segue a Bíblia corretamente, que crê que Jesus é o único, eles vão falar assim, não é bem assim, você é fanático. Né? Cristo não nos chamou para isso. Julgue menos, ame mais, aquela coisa toda, né? Julgue mais, ame mais, julgue menos. Né? Não tem mais pecado. Né? Já ouvi boca de pastor dizer que não pregamos aqui o evangelho que condena. Mas que evangelho é esse que não condena, hein? Que evangelho é esse? De onde que veio isso? Na Bíblia você não encontra isso. O evangelho, aliás, o objetivo dele é nos condenar para levarmos até Cristo. Se ele não condena, ele está levando para onde? Até quem esse evangelho que não condena está levando? Para onde que as pessoas estão indo? Que a função do evangelho é essa. A boa notícia de Cristo. Ele nos leva até Cristo. Então, meus irmãos, mas João diz o quê? Vocês, irmãos, a igreja de Deus, é que tem o verdadeiro conhecimento. Nós temos o verdadeiro conhecimento, não precisamos de novas revelações. Igrejas que dizem que receberam novas revelações, a Bíblia não é assim, a Bíblia tem que ser reinterpretada. Quando você ouvir essa conversa, meu irmão, desliga a televisão, sai, não dê ouvidos, porque isso aí é espírito de falso profeta. E o falso profeta veio para matar, roubar e destruir. Para isso que ele serve. Mas a igreja tem que ficar atento. A igreja, como Augusto de Nicodemo diz, a igreja procura muitos defeitos no pregador. Mas tem muito pregador aí, mas a igreja não procura. A igreja procura muitos defeitos no pregador, mas muitas vezes elas não procuram defeitos em pregadores que estão falando coisas que o diabo quer. Vê defeito na teologia da prosperidade, vê defeito em tudo. Mas quando chega para analisar um pregador, a igreja não analisa. Por quê? O pregador fala bem, usa os argumentos bons. No seminário tem um pastor que faz sempre uma crítica para aqueles que têm oratória. Aqueles que têm oratória, ele diz, olha, cuidado, hein? Você tem boa oratória. E quem tem boa oratória consegue levar todo mundo para onde quer. Então, se estiver pregando o erro, aquele que tem boa oratória vai levar um monte. Leva um monte. E esses daí têm boa oratória, hein? Eles falam bem, eles convencem bem. Mas João diz, examinai-os, vei-os. A igreja tem o verdadeiro conhecimento. No versículo 20 ele diz, versículo 22, desculpa. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Na igreja primitiva, eles também sofriam com essa mesma seita, gnosticismo, que eles diziam que Cristo, Jesus, era somente uma divindade. Jesus não tinha corpo, porque para eles a matéria é má. Então, se Deus é bom, Deus não pode ter matéria, porque matéria é má. Então, eles não reconheciam Jesus como Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, Jesus homem. Dizem que Jesus não tinha natureza humana, só divina. Jesus passava pela areia, não deixava pegadas,
não deixava rastros. Então, eles colocavam uma verdade, que é Jesus, o Filho de Deus, e degreniam outra, porque eles achavam que a matéria era ruim, então Jesus não poderia ser também material. Enfim, meus irmãos, hoje eles pegam o amor de Deus, colocam o amor de Deus aqui em cima e a justiça de Deus lá embaixo. Se Deus é amor, Deus não pode julgar. Veja como é parecido. Se Deus é Cristo e a matéria é má, ele somente pode ser divindade, ele não pode ter corpo. Hoje, se Deus é amor, Deus não pode julgar. Igrejas hoje estão abraçando, estão simpatizando, com o movimento LGBT por causa disso. E o que eles dizem? Deus é amor. Então, se você é pecador, pode vir, que aqui nós vamos te receber de braços abertos. Igrejas LGBTs, tem igreja que dizem ser cristãs e são LGBTs. Se chama uma que mais cresce, é a cidade de refúgio. E eles estão crescendo. Eles louvam a Deus, mas eles não se arrependem. Se reúnem, faz tudo o que nós estamos fazendo aqui, eles fazem. Mas eu te pergunto, isso aí é uma igreja? Igreja que sai do que Jesus ensinou, é uma igreja? O que acontecia naquela época, hoje, está acontecendo de forma diferente. Se Deus é amor, meu irmão, por obrigação, Ele também é justo. E se Ele é amor, e Ele é justo, e nenhum atributo de Deus anula o outro, se Ele é justo, justo não perdoa, justo condena. E foi o que Deus fez. Recebemos pela graça, mas não foi de graça, alguém pagou. Evangelhos, pessoas que vêm pregando, dizendo, não, Deus te ama, não precisa se arrepender. Evangelho, como é que diz? Aqui nós te recebemos, não te condenamos. Isso aí parece o capeta falando, né? Venha. Isso não são igrejas. Se parecem com igrejas, saíram do nosso meio, mas eles não são igrejas. Lembra dos liberais que eles adotam ideias progressivas, como ideologia de gênero, essas coisas todas, justiça social? É o que está acontecendo hoje. Isso se chama teologia liberal. Pega uma verdade e a outra que não agrada, ignora. Faz a própria interpretação da Bíblia. A Bíblia diz que condena tal coisa. Vamos pegar, a Bíblia diz que condena o homossexualismo e não herdarão o reino de Deus. O que eles fazem hoje? Deus te ama. Isso aí, Deus te ama, e por Ele te amar, Ele te aceita do jeito que você é. E não só o homossexualismo, é adultério, qualquer outro tipo de pecado, qualquer outra coisa. Eu estou falando do homossexualismo porque hoje, nos nossos dias, é o que está acontecendo. Mas qualquer outro pecado é a mesma coisa. São falsos profetas que estão desviando as ovelhas para outro caminho. Não tem compromisso com Deus, mas eles querem tirar o povo de Deus do caminho. No versículo 24 diz assim: permanecei em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecei vós no Filho e no Pai. Então o que João diz para esses irmãos? Permanecei no que vocês têm aprendido. Permanecei na palavra de Deus. Porque se vocês permanecerem no que Jesus ensinou, vocês estão permanecendo com o Pai e com o Filho. Igreja, guarde o que Deus nos ensinou.
A primeira vez que eu preguei foi em João, capítulo 1, falamos de comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é baseada no que Ele ensinou. Pode ter o ventre de doutrina que for, mas se não for de acordo com o que Deus deixou, não há comunhão com Deus. Olha no capítulo 5, ainda de João, o que João diz sobre os falsos profetas. Desculpe, irmãos, é capítulo 3, versículo 7. Que diz: filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O que eles dizem? Te amamos, continue pecando. De pano de fundo é isso. E que a palavra de Deus diz? Aquele que continua no pecado é filho do diabo. Aquele que não se arrepende. Todos nós vivemos ainda sujeitos ao pecado. Mas graças ao sacrifício de Cristo, nós estamos libertos do poder do pecado. Somos justos diante de Deus. Mas aqueles que não se arrependem, aqueles que se negam a se arrepender e creem em Cristo, eles ainda continuam debaixo dos seus pecados. E por continuar debaixo dos seus pecados, João diz que são ainda filhos do diabo. Bom, o que João nos ensina para a igreja? Que a igreja deve ser atenta. No versículo 24 ele diz: permanecei em vós o que ouviste desde o princípio. Permanecei nas doutrina dos apóstolos. Permanecei firme no evangelho. Essa é a única maneira de não deixarmos levar por eles, é permanecer firme na palavra. Devemos guardar a palavra. Então, quando você ouvir fulano chegando bem, articulando bem, falando que Deus é amor, aquela coisa toda, já saiba que é um espírito de anticristo. Está negando o que Cristo ensinou. Aquele que não fala de pecado, meu irmão, não está falando de Cristo. Pregador que não anuncia arrependimento, não está falando de Cristo. Está falando anticristo. Bom, meus irmãos, a teologia liberal, ela é igual a gripe. Vai ficar conosco até morrer. Não vai ter fins. Nós não vamos acabar com eles. É como a parábola do joio e do trigo. É só na colheita que Jesus irá fazer a separação. Mas cabe à igreja, não porque eles não vão acabar, que nós temos que relaxar. Pelo contrário, temos que, como a gripe está aí, toda hora tem remédio novo para curar a gripe, né? Então, a igreja também tem que se movimentar para poder diminuir a propagação do erro. A igreja deve se atentar a isso e se estimular cada vez mais a pregar a verdade. A única maneira de acabar com isso é pregando a verdade. Fácil? Não vai ser. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, na época dele também tinha um movimento de teologia liberal. E nas palavras dele, no finalzinho ele disse assim, essa luta está me matando.
e realmente o matou, porque depois passou um tempinho e ele morreu. Ele não venceu a teologia liberal, o liberalismo. Se você quer saber mais, leia o livro Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur. Você vai ver essa história. Então, eles não vão acabar. Mas a igreja tem que se manter firme nos ensinamentos de Cristo. É a única maneira, é o que João diz. Mantenham-se firmes. João termina assim, ó. Essa é a promessa, versículo 25. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A promessa da vida eterna é estarmos juntos com o Pai. Então, se nós quisermos estar com o Pai, devemos ficar firme nos seus mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém, irmãos? Que ficamos firmes na palavra do Senhor, porque os ventos contrários só vão aumentar. Mas nós temos o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que vem de Deus. A verdade que conhecemos é essa, que Jesus é o Cristo e só tem o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo e quem só tem o Filho de Deus é quem guarda os seus mandamentos. Aquele que não guarda é o espírito do anticristo. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude nessa luta que só vai ter fim quando Jesus voltarmos. Mas até lá, Ele já nos deu a ferramenta para lutarmos contra ela, que é a palavra de Deus. A mesma ferramenta que eles usam para falar que estamos errados, é a ferramenta que nós vamos provar que nós estamos certos. Porque estamos certos porque é o ensinamento de Cristo. E o ensinamento dele é um só. E não depende do que A e B acham. É o que Deus já nos ensinou. Amém? Deus nos abençoe.